Fala galera, beleza? Hoje nós vamos trabalhar com radiciação e suas propriedades. Essa aula é um resumão bem básico, tá? Sobre radiciação e suas propriedades. Voltado mais para aqueles alunos que estão lá no 9º ano, beleza? Então vamos lá? Então, nós já falei, né, que nós vamos relembrar o que é radiciação e suas propriedades. E só lembrando, né, gente? Não esqueçam de assinar, de clicar no sininho e deixar seu joinha aí para mim, hein? Radiciação. O que é uma radiciação? A radiciação é a operação inversa da potenciação, assim como a subtração é inversa da da adição, a divisão é inversa da multiplicação. A radiciação é a inversa da potenciação, ok? E o que é a radiciação? É descobrir qual número que foi elevado a um determinado expoente para dar aquele resultado. Por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4, ok? Então, nesse caso aqui, se eu quero descobrir a raiz quadrada de 4, eu quero descobrir qual número que eu elevei ao quadrado, já que a raiz é quadrada. Foi o 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Ok? Quais são os termos da radiciação? Na raiz, nós temos raiz enésima de A, onde este n aqui é chamado de índice. Esse número que vai aqui no símbolo do radical é chamado de índice. Quem está aqui dentro do radical é chamado de radicando. Então, meu A é o radicando, o N é o índice, o A é o radicando. E esse símbolozinho aqui que muita gente comumente chama de raiz? Esse símbolozinho que parece a letra V, tá? Ele é chamado de radical, ok? E o resultado que eu encontro na raiz é o quê? É a minha raiz, tá bom? Na radiciação, a resposta da radiciação é a minha raiz, ok, gente? Então vamos lá para a próxima. Muito bem. Agora a gente vai ver as propriedades dos radicais, tá bom? Então nós temos aqui a primeira propriedade dos radicais. O que fala essa propriedade? Tá? Quando eu tenho aqui raiz enésima de A elevado a N é igual ao meu radicando elevado ao expoente dividido pelo índice. Eu pego o meu expoente e divido pelo índice. Todo número dividido por ele mesmo dá o quê? 1. E A elevado a 1 é A. Então, se eu tenho um índice e um expoente aqui dentro, a minha resposta vai ser quem? O próprio radicando. Então, por exemplo, se eu tenho aqui raiz quadrada, apareceu um 2 aqui, mas se eu não quiser escrever, eu não preciso na raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter aqui o quê? O meu radicando, tá? 3 elevado a 2 dividido por 2. Então, eu vou ter 3. 2 dividido por 2 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o que a gente costuma falar? A gente costuma falar, tá? Isso implica em quê? Opa, mas que implica mais horroroso que eu fiz aqui? Vamos fazer ele aqui de novo para ficar mais bonitinho. Isso implica que se eu tiver o índice e o expoente iguais, tá? Então eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. O que eu posso fazer? Cancelar o índice com o expoente. Sobrou o que para mim? O próprio 3.
que é a minha resposta que eu tenho aqui, ó. Ok? Então, de uma forma mais prática, de um macete aí, eu posso fazer isso. Igual tem aqui, ó, raiz cúbica 3, aqui tá vendo que o índice é 3, raiz cúbica de 11 elevado ao cubo. O que eu posso fazer pelo macete prático aí? Posso cortar esse 3 com esse 3, sobrou quem para mim? O 11. A mesma coisa aqui, eu tenho raiz quinta de meio elevado a 5. O que eu posso fazer? Posso cortar esse 5 com esse 5, sobrou o que para mim? 1 meio, ok? Então, essa é a nossa primeira propriedade aí, tá bom? Quando o índice e o expoente forem iguais. Agora, vamos para a segunda propriedade. Eu tenho um produto de radicandos aqui, ó. Eu tenho um produto de radicandos. Então, eu tenho uma raiz enésima de A vezes B. Eu posso desmembrar. Eu posso colocar um radicando dentro de um radical, vezes o outro radicando dentro do outro radical, mas lembrando o seguinte, o meu índice, na hora que eu faço essa desmembração aqui, tem que ser sempre o mesmo. Se é n, então raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, ok? Então, vamos lá? Se eu tiver aqui agora, raiz quinta, ó, meu índice aqui, ó, é 5, raiz quinta de 6 vezes 7. Eu posso desmembrar, eu posso colocar raiz quinta de 6 vezes raiz quinta de 7, ok? Vai dar o mesmo valor. Agora aqui eu tenho uma raiz quadrada. Não se esqueça que aqui tem um 2, tá? No radical aqui, ó. Ok? De 5 vezes 20. Eu vou ter uma raiz quadrada de 5 vezes uma raiz quadrada de 20. Tranquilinho até aí? Agora, eu tenho o que aqui? Eu tenho uma raiz cúbica, tá? Meu índice é 3. Quem são meus radicandos? Eu tenho meu radicando 1/4 vezes 2/3, beleza? Então, aqui eu também posso escrever em forma de dois radicais, de produto de radicais. Como que eu vou escrever? Eu vou colocar raiz cúbica de 1/4 vezes raiz cúbica de 2/3, ok? Fácil, né? Agora tem um desafio aí. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2. Eu tenho um produto de dois radicais, aonde o meu índice é o mesmo. O que eu posso fazer aí, hein? Para me ajudar. Aqui eu não desmembrei. Quando eu tenho eu tenho um índice e tenho dois radicandos, eu posso escrever na forma de um produto de radicais com o mesmo índice? Se eu tenho um produto de radicais de mesmo índice, eu posso fazer o caminho contrário. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente escrever todo mundo dentro de uma única raiz. Então, minha raiz cúbica de 4 vezes 2. Ok? Eu posso fazer dessa maneira aqui. Se eu posso vir daqui para cá, eu posso fazer o caminho inverso também. Beleza, gente? Bem tranquilo essa segunda propriedade, né? Então, agora nós vamos para a terceira propriedade aí. Eu tenho um quociente de radicando, eu tenho uma divisão de radicando dentro de um radical. Eu tenho uma divisão dentro de um radical. Então, eu tenho raiz enésima de A dividido por B, ou A sobre B.
eu também posso desmembrar colocando cada um radical diferente em forma de fração. Então, eu vou ter raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Beleza? Então, vamos lá para o exemplo. Olha o que eu tenho aqui. Raiz quadrada de 1/4. O que eu posso fazer? Eu posso escrever raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 4. Agora eu tenho raiz o quê? Raiz cúbica. Ó, meu índice é 3. Eu também posso escrever na forma de quociente de radicais. Então, eu vou ter uma raiz cúbica de 1 sobre uma raiz cúbica de 8. Beleza, gente? Tá pegando direitinho ou eu tô indo muito rápido? Vamos lá para o próximo. Eu tenho a raiz quarta. Olha aqui, quarta porque o meu índice aqui é 4. De 16 sobre 625. Aqui, gente, eu não estou trabalhando com o resultado. Eu só estou trabalhando com a forma que a propriedade é aplicada, beleza? Então, aqui eu vou ter a raiz quarta de 16 dividido pela raiz quarta de 625. Ok? Deixa eu puxar aqui meu radical até o final. Beleza? Se eu quisesse achar o resultado aqui dessa questão, eu perguntaria: qual número que eu elevo à quarta potência que dá 16? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, a raiz quarta de 16 eu já achei que é 2. 625. Qual que é a raiz quarta de 625? Qual o número que eu elevo à quarta potência que eu encontro 625? Será que é o 5? Vamos ver aqui. É o 5, tá? Se eu tiver 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Beleza? Se eu quisesse resolver isso, ficaria o quê? 2 sobre 5. Beleza? Mas eu não quero resolver. Eu só quero que vocês entendam a propriedade. Tá bom? Agora aqui ao desafio aí. Eu tenho uma divisão de radicais, onde eu tenho a raiz quadrada de 200 sobre a raiz quadrada de 2. Como que isso ficaria numa única raiz? Ficaria raiz quadrada de 200 dividido por 2, ok? E se eu quisesse simplificar, 200 dividido por 2, eu teria a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 seria o quê? 10, porque 10 ao quadrado é 100. Beleza? Tranquilinha essa terceira propriedade, né? Então, vamos para a próxima aí. Quarta propriedade. Aqui na quarta propriedade, olha bem o que eu tenho aqui. Eu tenho raiz enésima de A elevado a B. É igual a A elevado a B sobre N. O que quer dizer essa propriedade? Ela é chamada de expoente fracionário, aonde o meu índice e o meu expoente vão virar uma fração, onde o meu expoente vira o meu numerador e o meu expoente, e o meu índice vira o meu denominador. Então, repetindo, o meu expoente vira o numerador e o índice vira o numerador, ok? Então, veja bem aqui.
eu tenho raiz quadrada de 3 elevado a 5. Como que vai ficar? Eu vou ter 3. Quem que é o meu numerador? É 5, que é o meu expoente. Tá? Sobre 2, que é o meu índice. Tá bom? Agora eu tenho raiz cúbica de 19 elevado a 4. Então, eu vou escrever o meu radicando, que é o 19. O meu expoente é o 4. E o meu índice é o 3. Então, vou ter 19 elevado a 4 terços. Olha o expoente fracionário aqui. Agora eu tenho... Opa, deixa eu apagar aqui que eu estou fazendo besteira. Olha só. Eu tenho raiz quarta de 5 elevado a 12. Como que ficaria isso aqui? Eu vou escrever o meu radicando. O meu expoente, que é 12, vai virar o quê? O meu numerador. Sobre o meu índice, que é 4, que vai virar o meu denominador. Então, aqui, eu vou ter o quê? 5 elevado a 12 quartos, ok? Eu poderia simplificar isso aqui, colocar 5 é igual a 3 também. Não teria problema nenhum, tá? Porque 12 dividido por 4 é 3. Eu poderia fazer isso aqui, ó. 12 dividido por 4, 3. Ok? Agora, olha só. Eu tenho raiz cúbica de 7 elevado a 3. Lembra lá da primeira propriedade? Se eu escrever isso aqui em forma de expoente fracionário, eu vou ter o radicando. O meu expoente é 3 sobre o meu índice, que é 3. Certo? Então, eu tenho o meu radicando. 3 dividido por 3 vai dar 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ok? Tranquila essa quarta propriedade aí, né, gente? Então, vamos lá. Bora lá. Simplificação de radicais. Cálculo da raiz por decomposição. O que é decomposição? É decompor em fatores primos. Tá? Como que eu vou simplificar? Raiz quadrada de 9. Essa daqui todo mundo já sabe. Mas se você esquecer, tem como eu calcular se eu esqueci? Olha bem, raiz quadrada de 9. Deixa eu ver se eu tenho outro slide aqui. Tenho. Raiz quadrada de 9 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o 9, decompor ele. Vou começar sempre pelo menor número primo, que é o 2. E é o único número primo que é par. Ok? Só que 9 não divide por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Então, vamos lá. 9 dividido por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, eu tenho 3 ao quadrado. Se eu substituir aqui, ó, eu vou ter raiz quadrada de 3 ao quadrado. Lembra da primeira propriedade? Expoente e índice igual. Cortei, sobrou o quê? 3 para mim. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Isso se você não lembrar que número que elevado ao quadrado dá 9, beleza? Agora eu tenho raiz cúbica de 27. Como que eu vou calcular? Eu vou pegar o 27 e vou decompor. Ele é ímpar, já sei que não dá por 2. Então, eu vou por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, quantos fatores 3 eu tenho aqui? Eu tenho 3 elevado a 3. Substituindo aqui, eu vou ter raiz cúbica de 3 elevado a 3. Primeira propriedade. Cortei, cortei. Sobrou o que para mim? 3 também. Tá bom? Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Bem fácil esse exercício de decomposição, né, gente? Vamos lá para o próximo.
Agora eu quero a raiz quadrada de 144. Lembrando, eu sempre faço a primeira pergunta. Qual o número que eu elevo ao quadrado e dá 144? Ai, Emerson, mas eu não lembro. Não tem problema. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 144 e vai decompor em fatores primos. Por 2, 144 dividido por 2. Dá quanto aí, gente? 144 dividido por 2. Vai dar 72. 72 dividido por 2 vai dar 36. Por 2, 36 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 18. Por 2 vai dar 9. 9 por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então eu tenho... Quantas vezes eu tenho o fator 2 aqui? Ó? Eu tenho 4 vezes o fator 2. Então, eu tenho 2 elevado à quarta potência, vezes 3 elevado ao quadrado. Ok? Só que o meu índice aqui não é 2. Eu posso escrever esse 2 elevado à quarta potência como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Substituindo aqui dentro, olha o que eu vou ter. Ó. Eu vou ter raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Se eu corto o índice com os expoentes, sobrou o que para mim? Sobrou 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Agora eu quero a raiz quarta de 256. Então, o primeiro passo qual que é mesmo, gente? O primeiro passo que eu vou fazer aqui, vou decompor o 256 por 2. 256 dividido por 2. Quanto que vai dar aí, gente? Vai dar 128. 128 dividido por 2. Quanto que dá 128 dividido por 2? Vai dar 64. Por 2, 64 dividido por 2 vai dar 32. Por 2 vai dar... Opa, o 2 sumiu aqui. 32 por 2 vai dar 16. 16 por 2 vai dar 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Certo? Então, quantos fatores 2 eu tenho aqui? Ó? Eu posso escrever até assim. Ó. Tenho 2 ao quadrado. Eu tenho 2 ao quadrado. Eu tenho 2 ao quadrado. E eu tenho 2 ao quadrado. Ou eu posso escrever da seguinte maneira também. O meu índice não é 4? Olha bem, o meu índice é 4 ali. Ó. Então, eu tenho que ter expoente 4 para eu poder cortar. Então, eu pego 4 números 2. Ó. Então, eu vou ter 2 elevado à quarta potência aqui. Ó. E tenho 2 elevado também à quarta potência. Então, aqui eu vou ter o quê? Raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Corto, corto, corto. Sobrou 2 vezes 2, que é igual a 4. Ok? Então, a raiz quarta de 256 vai ser o quê? 4. Por quê? 4 elevado à quarta potência dá 256. Tranquilo? Olha aí mais duas aí. Agora eu tenho a raiz quadrada de 32.
Eu quero simplificar esses radicais. Então, primeiro passo que eu vou fazer, eu vou decompor o meu radicando aqui, ó. Vou decompor o 32, ó. 32 por 2 vai dar 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. O meu índice qual que é? É 2. Se eu tenho índice 2, eu sei que eu tenho que pegar de 2 em 2 para eu poder ter expoente 2. Então, olha só. Eu tenho aqui 2 ao quadrado. Eu tenho 2 ao quadrado e sobrou esse 2 aqui. Então, a forma decomposta é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, certo? Vamos substituir aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Eu corto esse 2 e esse daqui. O que vai acontecer? Esse 2 vezes 2 sai para fora do radical. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes 2 vai dar 4 vezes raiz de 2, que é o 2 que sobrou lá dentro, que é esse 2 aqui, ó. Beleza? Agora eu quero a raiz cúbica de 24. Então, primeiro passo aí que eu vou fazer, eu vou decompor o 24. Decompondo por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. O meu índice é 3, então eu sei que eu tenho que ter expoente, número lá dentro, elevado a 3. Quantos 2 eu tenho aqui? Quantos fatores 2? Eu tenho 3. Então, aqui a forma fatorada vai ser 2 ao cubo vezes 3. Colocando no radical, né? Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3. Corto esse expoente com índice. Esse 2 vem para fora. Então, eu vou ter 2 que multiplica o quê? Raiz cúbica de 3, porque o 3 não saiu, ele ficou lá dentro. Beleza? Isso, gente. Nós chegamos ao final da nossa aula sobre radiciação. Esse resumão aí de radiciação e suas propriedades, tá bom? Então, até mais e bons estudos. Falou, galera? Até a próxima!